No vídeo de hoje eu quero falar sobre a taxa Selic, que já está em 15%, então uma taxa pelo menos nominal alta aqui historicamente para o Brasil. Vamos falar um pouco sobre essas opções de renda fixa, sobre opções de renda variável, sobre a economia no Brasil, Bitcoin, base monetária e por aí vai. Então, se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like e clicar no sininho inscrever no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Lembrando o disclaimer clássico aqui do canal, isso não é uma dica de investimentos, então analise aí as informações, os dados e retenha o que é verdadeiro, o que faz sentido. Você não precisa acreditar em nada que eu estou falando, pesquise e tire suas próprias conclusões. Bom, então o que acontece? A Selic chegou a 15%. E é um tema bastante quente aí, porque nominalmente é uma taxa muito alta. Então muitas pessoas aí que têm negócios, empreendedores, enfim, eles pensam o seguinte: bom, se a taxa Selic, se qualquer investimento de renda fixa rende no mínimo 15% ao ano, que dá mais de 1% no mês, teoricamente sem risco, sem fazer nada, sem trabalho, sem dor de cabeça, sem processos trabalhistas, por que que eu vou abrir um negócio? Por que que eu vou fazer alguma coisa, colocar dinheiro, gerar emprego, se eu posso deixar o meu dinheiro parado ali, rendendo e não fazer absolutamente nada? Então a gente tem aqui a comparação, por exemplo, da poupança com o Tesouro Selic, com o CDB de alguns bancos, LCI e LCA, sendo obviamente a poupança com menor rendimento, e aqui opções de renda fixa aí, comparadas aqui. Quando eles falam inflação, eles estão dizendo IPCA, certo? O IPCA, na verdade, não é inflação real. A inflação real é a expansão da base monetária, o M2. Essa é a definição clássica de inflação. O IPCA, na verdade, é uma cesta de produtos e eles analisam a variação de preços dessa cesta de produtos. Mas para você, os preços podem variar muito mais, porque os seus produtos podem não ser os produtos selecionados aí na cesta de produtos do IPCA. Por isso que eu gosto de utilizar a definição clássica de inflação, que é a expansão da base monetária. Inclusive porque se inflação é expansão da base monetária, o culpado é os bancos centrais, o Estado, que permite aí esse aumento de base monetária, certo? E se a culpa, aliás, se a inflação é o aumento de preço, algumas pessoas erroneamente podem achar que a culpa é dos empresários, dos donos das lojas, mas não, na verdade, eles também acabam sendo impactados aí pela variação de preço. Bom, feito esse disclaimer, então, a taxa de juros está em 15% e basicamente cada vez mais fica difícil, fica vantajoso abrir um negócio ou manter um negócio e principalmente também pegar empréstimo para construir, para abrir negócios e para empreender. Então isso afeta diretamente a economia. Se a taxa de juros é muito alta, isso acaba sendo um desincentivo a colocar aí o seu dinheiro na economia real, digamos assim, empreender e gerar empregos. Geralmente as pessoas então deixam títulos que estão pagando aí, pelo menos nominalmente, algo que elas consideram um valor relativamente alto. Não à toa a gente vê em países menos desenvolvidos uma taxa de juros mais alta, como a gente já teve na Argentina, a gente já teve em vários países quebrados aqui da América Latina, aqui no Brasil também, mas quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Suíça, para países envolvidos na Europa, a gente vê geralmente uma taxa de juros baixa. Por quê? Porque há mais poupança, há mais dinheiro disponível, então o custo, digamos assim, do dinheiro acaba sendo reduzido. Bom, esse cenário que nós estamos vendo hoje, então com o aumento da taxa Selic. E ainda mais se a gente compara, por exemplo, quando a gente pega o Ibovespa, a renda variável aqui no Brasil, a Bolsa Brasileira, se a gente corrige a Bolsa Brasileira pelo dólar, quem comprou dinheiro lá em 2010 ainda não recuperou o seu valor. Ou seja, o desempenho aí da Bolsa é muito fraco, principalmente quando a gente corrige pelo dólar, quem dirá pela inflação ou pela expansão da base monetária, que é a inflação real. Então, uma situação realmente bem complicada para quem empreende no Brasil. Se vocês pegarem, por exemplo, nessa calculadora aqui e colocar 1 milhão de investimento inicial e colocar aqui 1 ano, certo? Então, quem fez isso vai ter aí, no investimento de renda fixa, sem fazer praticamente nada, mais de 100 mil por ano. Então você pode aí ganhar mais de 100 mil reais por ano sem se preocupar, sem dor de cabeça, sem processo trabalhista, sem nenhum risco, entre aspas, certo? Com investimento de renda fixa. Então você pensa 2 vezes antes de querer colocar aí, empreender e contratar gente. Ainda mais que no Brasil toda a legislação trabalhista é extremamente complicado. Então é quase que um crime contratar alguém no Brasil. Então é isso que acaba acontecendo. Então, por exemplo, se você colocar aqui, obviamente, ao invés de 1 milhão, 10 milhões, e muitos investimentos aí, empresas, exigem um investimento inicial bem alto, certo? Então, se você colocar, por exemplo, você tem 10 milhões
de reais aí no banco. Você está pensando entre a opção de abrir uma empresa, contratar pessoas, né, abrir enfim, qualquer tipo de negócio, ou deixar aí rendendo na renda fixa. E se você colocar aqui, resetou aqui. Então, se você colocar aqui, vamos botar de novo, 10 milhões de reais durante aqui um ano, você vai ganhar aí R$ 1.266.500 em média ali em um LCI e LCA, sem fazer absolutamente nada. Então você pode ganhar mais de R$ 1 milhão por ano, sem fazer nada, sem dor de cabeça, sem nenhum risco maior. É claro que tem o risco da inflação real que a gente vai falar ainda neste vídeo. Mas isso então faz com que as pessoas tenham... Pensem duas vezes antes de investir. Basicamente, essa é uma das mensagens aqui do vídeo de hoje. Mas existe uma grande armadilha, que é a armadilha da inflação real, certo? Então, quando a gente pensa aqui, nominalmente ganhar R$ 1.200.000 por mês parece que está muito bom, mas quando a gente leva em consideração a inflação real, medida então pelo M2, ou seja, pela expansão da base monetária, aí a conta já não fica tão interessante assim. Então, por exemplo, eu peguei aqui a oferta monetária M2 no Brasil, de maio de 2024 até abril, então, desse ano, mais ou menos um ano, certo? E ela aumentou, então, estava em 6,1 trilhões, é isso? E chegou agora em 6,63 trilhões, ou seja, mais ou menos um aumento de 10%. Então, quando a gente leva em consideração a inflação real, que é a expansão da base monetária, daí sim os 15% até que não são tão significativos assim, certo? Então, aqui no caso da renda fixa, seria possível uma valorização muito expressiva, de em torno de 15% ao ano, mas quando a gente pega como é que se chama? A inflação real, a oferta monetária M2 aqui no Brasil, a gente já vê que, não é tanto assim, certo? Quem dirá o Ibovespa, porque daí, assim, você está perdendo muito dinheiro, pelo menos nesses 10 anos aqui, se você corrigir isso aqui pelo M2, então você não só não ganhou dinheiro, como você perdeu muito dinheiro se você comprou o Ibovespa e esperou 10 anos aí, você viu o seu poder de compra sendo obliterado, você foi obliterado financeiramente. E por isso, então, lembrando, isso não é uma dica de investimentos e é o disclaimer que eu faço em todos os vídeos aqui no canal. Mas por que o pessoal bitcoinheiro fala em perda fixa e perda variável? Porque, beleza, mesmo com essa taxa de juros de 15%, a minha rentabilidade ainda é pífia se eu levar em consideração a inflação real, que é a expansão da base monetária, e descontado o risco e tudo mais, não existe. Será que não existe nenhuma opção de ganho real? E daí, a gente tem o Bitcoin, certo? Que, enfim, existem várias outras alternativas, tá? Vamos ver, o SP500 aqui em um ano, se valorizou 10% em dólar. Tem que ver quanto que o dólar se valorizou em relação ao real no último ano. O ouro aqui, por exemplo, o ouro se valorizou 44% em dólar, ou seja, teve um ganho real positivo, mesmo descontado o M2. Mas o Bitcoin também teve um ganho real positivo, mesmo descontado o M2 de 60% em dólar em um ano, certo? Então, claro que o Bitcoin é um ativo volátil, mas se a gente pega em 5 anos, por exemplo, teve mais de 1.000% de valorização em dólar. Então, a valorização do Bitcoin, ela, pelo menos historicamente, não temos como prever o futuro, se isso vai continuar acontecendo, certo? Mas historicamente ela é muito alta. E por isso que os bitcoinheiros falam tanto em perda fixa e perda variável, e no Bitcoin talvez como uma fuga desse sistema falido. A gente tem também no meio a economia austríaca e por aí vai, os defensores do ouro também, que está na máxima histórica. Mas, enfim, a discussão é válida, mas o fato aí é que o Bitcoin é um dos poucos ativos que está se valorizando consideravelmente mais do que a inflação, a expansão da base monetária real, que é o M2 aí, que é de mais de 10% ao ano. Então é interessante isso, temos sim uma Selic muito alta, a Selic alta ela dificulta empréstimo, dificulta alavancagem e faz com que investidores pensem duas vezes antes de colocar o seu dinheiro, precioso dinheiro aí num mercado tão arriscado, com tantas dificuldades aí quanto o Brasil. E daí, talvez, uma das alternativas que está surgindo aí é o Bitcoin com ganhos muito significativos. Se a gente pega, por exemplo, aqui o MSTR, que é a MicroStrategy, uma empresa que compra Bitcoins, e a gente coloca aqui em 5 anos, que foi mais ou menos o período que eles começaram a comprar Bitcoin, aqui em agosto de 2020, se eu não me engano, mais de 3.000% de valorização em
em dólar, certo? E se a gente pega a Melius, a Cash 3 aqui, então, que começou a fazer isso nesse ano e pega aqui do início do ano até agora, mais de 153% de valorização em reais. Então, é basicamente essa a mensagem do vídeo de hoje. A gente precisa tomar cuidado para não cair na armadilha da taxa nominal, achar que a taxa nominal é a taxa real, então que você vai ter 15% de ganho sem fazer nada. Por quê? Porque existe a inflação que silenciosamente vem destruindo o seu poder de compra, e um gráfico que eu sempre mostro aqui no canal é este daqui, da perda de poder de compra do real e do dólar ao longo do tempo. E então tome cuidado com isso. Esses 15% da taxa Selic não é tudo isso, mas é uma taxa nominal alta. Mas, fora isso, né? Bom, o Ibovespa no Brasil está caótico, a gente tem uma situação política e econômica caótica aqui no Brasil, cada vez mais políticos e burocratas aumentando taxas, impostos e a população pagando a conta. E a gente tem o Bitcoin surgindo como uma alternativa, certo? Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, não temos como saber se isso vai continuar acontecendo no futuro, mas é o que vem acontecendo aí nos últimos anos e é um assunto muito interessante aqui que eu gosto de abordar no canal. Então, se você gostou do vídeo de hoje, eu quero saber a sua opinião sobre esse ativo, sobre a renda fixa, a renda variável, ou perda fixa, perda variável, Bitcoin, ouro, SP500 e outros ativos, sobre a taxa Selic em 15%. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar então à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até amanhã ou até hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.